A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com Ana Morena Tavares, do Festival do Sol, lá do Rio Grande do Norte, e também com Thales Lopes, do Festival Goma de Minas Gerais. Eles pertencem a um grupo de mais de 130 festivais que, apesar das diferenças, estão se unindo em um grande manifesto conjunto pela música em tempos de crise. Um bate-papo de política, arte e, é claro, de música. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, agora nós vamos falar sobre festivais, de música e vamos falar de um manifesto muito importante que está saindo aqui, do Manifesto Conjunto pela Música em Tempos de Crise. O pessoal dos festivais pelo Brasil fizeram um manifesto e estão preocupadíssimos com esse momento, porque logo que pintou a pandemia, pararam-se todos os festivais e repensaram todo. Nós estamos aqui conosco. Primeiro vamos apresentar a Ana Morena Tavares, ela está lá no Rio Grande do Sul, do Festival do Sol, ela é produtora cultural, baixista e também idealizadora do Combo Cultural do Sol. É isso, Ana? É isso, só que eu sou do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande? Eu falei do Rio Grande do Sul? Falou. Eu sou do Rio Grande do Norte. Falha total. Rio Grande do Norte, corrigido agora com todas as letras, né? Perfeito. E agora vamos falar com o Thales Lopes, que está em São Paulo, aí vou tomar cuidado, mas ele cuida das coisas lá de Minas Gerais, do Festival Goma. É isso, Thales? Pode corrigir se estiver errado também, que aqui na boa. Não, é isso. Sou mineiro, já produzi festivais em Uberlândia durante muitos anos, mas recentemente estou aqui em São Paulo, com a Mídia Ninja, fazendo também um festival Ninja, que teve a primeira edição aqui em novembro de 2019. Uhum. Bom, gente, quando começou esse programa aqui na quarentena, a gente conversou com o Fabrício, né, lá do Bananada, que também assina esse manifesto dos festivais, né? E ele estava simplesmente apavorado. Eram os primeiros dias da pandemia, né? Os primeiros dias. Ele estava apavorado, ele estava revoltado, estava muito triste, enfim. Foi praticamente uma manifestação dele muito daquele momento, né, dos primeiros dias. E depois vai amadurecendo, a gente vai entendendo melhor o que está acontecendo, mas foi uma reação muito natural dele. Muita gente fala, pô, mas ele exagerou. Eu falei, não, o cara estava preocupado, como todos vocês que trabalham com festivais estavam preocupados, né? De lá para cá, algumas coisas mudaram, a gente já tem uma realidade diferente, até pior, por algum aspecto, né? Porque a gente não sabe quando vai voltar ou não a normalidade, ou se vai voltar alguma normalidade nesse sentido. Enfim, então eu queria que vocês primeiro dessem o depoimento de vocês sobre a reação que vocês tiveram, vocês que organizam festivais tão importantes pelo Brasil. Começando com o Rio Grande do Norte, até está lá escrito, né, atrás da Ana, está lá o Festival do Sol, né? Tem mais sol aí no Rio Grande do Norte do que no Rio Grande do Sul, né? Meu erro foi perdoável. Diga. Sem dúvida. Quando começou, né, que começou o isolamento e quando a coisa começou a ficar sólida, a gente tinha inclusive um projeto que a gente faz um Festival do Sol aqui em Natal, mas a gente tem um combo cultural que realiza vários outros projetos. A gente tem incubadora, tem espaço cultural, tem um estúdio onde a gente lança boa parte da produção potiguar, tem um selo, é um combo, né? Tem várias ações que a gente faz aqui. Então, quando tudo isso começou, a gente ficou esperando ver o que é que ia acontecer no sentido de que atitude tomar. Só que a gente não pode tomar atitude em cima de incertezas. O que a gente fez foi a gente suspender um projeto que a gente tinha acontecendo na época, que era o Te Encontro na Música, e a gente suspendeu, era um projeto de música, de show, e ficamos pensando sobre como a gente poderia articular de fazer as pessoas não perderem o fogo, não perderem o foco. As pessoas que eu digo, a equipe, as pessoas que trabalham com música, tanto no palco, como são os artistas, como as pessoas que ficam por trás.
E foi aí que a gente passou em torno de um mês e meio pensando, né? Porque também tem a questão da tecnologia, essas lives que surgiram, né? Começou tudo bem capenga. Hoje em dia já tem umas lives bem legais, interessantes, porque as pessoas vão aprendendo a lidar com a tecnologia. Então a gente também esperou um pouco ver o que é que ia acontecer. E a gente fez uma ação aqui em Natal com artistas potiguares, que foi o Festival do Sol Sessions. Ela está acontecendo, né, desde o dia 5 de maio e vai até o dia 11 de junho. Todo dia tem artista potiguar nas nossas mídias sociais. Uhum. Tem uma live, e além da live, eles também fazem uma produção de um clipe caseiro, vamos dizer assim. Eles gravam imagens, são 2 músicas por artista. Então, a gente está colocando 37 artistas que estavam parados em casa, sem exercer nenhum tipo de criatividade, nenhum tipo de ação artística. A gente está fazendo esses artistas produzirem e circularem digitalmente, porque eles também são público dos outros artistas. E isso deu uma aquecida muito grande, deu uma fortalecida muito grande na cena. Porque eu, como festival, eu preciso que a minha cena, a cena da minha cidade, ela esteja aquecida, ela esteja sendo produtiva, porque senão não adianta, eu vou ter um festival para ser vitrine de quê, né? O do Sol, ele tem essa característica de ser, a gente se pretende a ser a maior vitrine da música potiguar para o resto do país. Então, é uma questão sine qua non que a cultura potiguar esteja sólida, esteja produzindo, esteja acontecendo. Então, essa foi a primeira ação que a gente fez, que ela ainda está acontecendo. A gente tem outra ação que é dar visibilidade aos artistas, à equipe de bastidores, Uhum. né, que estão por trás das câmeras, que estão por trás dos shows. A gente vai fazer também uma série de mini docs e lives com cada pessoa da nossa equipe, são em torno de 40. E isso tudo remunerado. A gente está conseguindo fazer uma coisa que também tem a remuneração, tanto dos artistas como da equipe, que é muito importante também. E estamos já cientes que o festival, como ele era, não vai acontecer. Como ele era em 2019, em 2020 ele não vai acontecer dessa forma. A gente sabe que não vai ser possível uma aglomeração do jeito que a gente fazia antes. Então, a gente já está trabalhando em possibilidades para 2021, se tudo correr bem, que não é o que parece, né? Porque está tudo correndo bem mal, no sentido de preparação, de conseguir coibir e tratar de uma situação séria com seriedade. A gente não está, a gente está quase liberando o isolamento, que ninguém se isolou, né? Só uma parte muito pequena. Então, a gente está focando nas ações digitais e focando, que eu acho que é uma das coisas aqui, e focando em nos aglutinar de forma jurídica, vamos dizer assim, usando, né, as palavras aí, CPF, CNPJ. Então, a gente está juntando os nossos CNPJs para a gente ter mais força de articulação e mais possibilidades, porque várias cabeças pensando são sempre melhores do que uma. E é por isso que a gente criou esse manifesto e se aglutinou digitalmente falando, para a gente poder pensar juntos soluções e poder também juntos, num bloco grande, poder também exigir, né? Porque é muito difícil você exigir pessoalmente um festival lá do Rio Grande do Norte, tem uma força muito pequena, mas 100 e tantos festivais, né, batendo no peito e dizendo a gente tem que ter uma série de ações para que a gente não morra, é outra história. Depois eu falo mais, senão o Thales não fala. Agora a vez do Thales. Vale aí, como é que você reagiu? Você aí em São Paulo nesse momento por motivos de trabalho, mas o seu festival lá de Minas, né? O Festival Goma, né? Como é que você reagiu nesse primeiro momento e as soluções criadas, né? Na correria, né? Tem que se virar, tem que fazer live. O que eu vi de gente correndo para live de vários tipos. A Ana colocou muito bem, porque no começo estava bem precário, agora o pessoal está se organizando, fazendo um sonzinho melhor, um violãozinho mais legal e tal, a guitarra, enfim, né? Fala aí, Thales, por favor. Não, acho que, como a Ana colocou, todo mundo foi pego, né, de supetão, assim. É claro que a gente já no início do ano, você começa a ver o processo se alastrando a partir da China e você já fica em alerta.
mas a partir do primeiro caso e os primeiros relatos e a dimensão do problema foi uma coisa muito rápida. Todo mundo que está nessa mobilização dos festivais, e é legal começar com Ana mostrando a experiência do Sol, porque são pessoas que não estão relacionadas especificamente a um ponto, não são produtores de festivais apenas, né? Uhum. São pessoas que estão ali construindo a cena da música nas suas cidades, nos seus estados, e no Brasil inteiro, em diversas frentes diferentes. No nosso caso aqui, a gente tinha acabado de formalizar, né, de tirar o alvará para funcionamento num grande espaço cultural aqui em São Paulo de 4.000 metros quadrados, que foi o espaço que a gente fez, inclusive a edição do Festival Ninja em novembro de 2019. A gente estava pronto para abrir as portas para poder funcionar todos os dias. E aí, de repente, o que a gente sabe fazer, que é juntar a gente, se transforma em algo completamente inviável. Mas como tudo na vida, e que fez parte da construção da música independente lá atrás, e que levou ao surgimento da Brafim em 2005, e de uma série de movimentos, e que fez criar esses coletivos como o do Sol, no Rio Grande do Norte, a gente vai tentando ver o que pode fazer com as condições que estão dadas. E aí é o clássico, tem dificuldade, vamos tentar achar oportunidade. E eu acho que foi isso que acabou acontecendo para os festivais, de certa forma. É claro que a situação é dificílima, é muito complexo, porque a gente não pode realizar eles objetivamente, como a gente sempre fez, né, juntando gente, mas foi um momento da gente conseguir olhar mais para o lado, né? E logo no início a gente já mapeou uma iniciativa que estava acontecendo em Portugal, que era o Festival Fica em Casa, né, que foi uma ação que começou em Portugal. E a gente resolveu fazer a edição do Fica em Casa BR. E ali, quando a gente percebeu que tinha essa possibilidade, que era bacana, e que era uma forma, inclusive, de tentar passar a mensagem de que era importante se ficar em casa naquele momento, e talvez se a gente tivesse encarado isso com a seriedade devida, a gente já poderia estar fazendo como alguns países estão fazendo, de começar a pensar uma transição para a reabertura. A gente, infelizmente, não tem como ter nenhum tipo de planejamento, porque não houve nenhum tipo de ação efetiva para poder dar conta desse problema. Mas ali a gente resolveu fazer o Fica em Casa BR, e na construção do Fica em Casa BR, vários produtores de festivais se somaram, né? E ali a gente realizou, foram 3 semanas, realizando shows todas as semanas, né? Mais de 80 artistas participaram, não sei quantas horas de show, 200 artistas, um número gigante. E tem mais, não sei, uma quantidade maior ainda de artistas que se colocaram, se inscreveram para poder participar. Nasceu essa faísca de pensar, poxa, por que a gente não está junto como a gente já teve em determinado momento? Na primeira década do século XXI, aí, em 2005, surgiu uma entidade muito importante, que foi a Brafim, Associação Brasileira dos Festivais Independentes, né, que a gente fazia parte, que a Ana fazia parte com o do Sol, e que reuniu uma série, o Bananada, do Fabrício, que você citou no início. O Fabrício, inclusive, foi o primeiro presidente da Brafim. E a gente, junto na realização do Fica em Casa BR, a gente começou a se provocar se não era o momento de articular festivais novamente. Porque em 2011, 2012, essa associação ela foi se diluindo, né? Teve alguns conflitos internos e ao mesmo tempo também mudanças de prioridade para boa parte da turma que estava ali. Mas a gente entendeu que era o momento de retomar isso, né? Esses festivais reunidos, trabalhando, fazendo coisa junto, vendo, pô, olha como que a gente faz coisa junto, que é legal, como que a gente tem. E aí, muito rapidamente, esse processo ganhou uma dimensão enorme, né? E abrimos um grupo, as pessoas foram adicionando outros festivais, e esse manifesto que foi colocado na rua e veio dessa construção conjunta a partir dessas pessoas que foram se articulando, e hoje a gente já tem aí, né, mais de uma centena de festivais que estão articulados, que estão reunidos, né, que vão retomar o CNPJ da Brafim como uma entidade representativa desse segmento. Estamos debatendo ainda se o nome é esse ou não, mas já entendemos que a gente precisa ter uma entidade que represente os festivais de música no Brasil, como a Ana colocou.
E é isso, vou segurar também, senão a gente se estende aqui. Não, vai por temas, né? Mas aí é É importantíssimo, isso. então, são mais de 100, você falou, né? Eu acho que está contemplado, Isso. acho que o Brasil todo, os estados todos do Brasil estão contemplados, quase todos. Praticamente todos os estados do Brasil. Uhum. Se não me engano, tem 3 estados apenas que ainda não tem festivais que estão assinando: Tocantins, no Amapá. Esses 2 que eu estou lembrando, mas já Agora, estamos conversando com produtores também desses lugares para a gente poder ter o Brasil inteiro. Agora, o festival nos moldes que vocês faziam antigamente, como disse a Ana Morena, não vai rolar esse ano, pelo menos. A previsão de vocês é que esse ano não tem o festival no padrão antigo, né? Vocês estão criando alternativas para a produção cultural dessa turma que faz o festival, vocês, né? Estou falando. Exatamente. Mas não vai voltar do jeito que era, com aglomeração impossível e tal. Até tem muita gente fazendo exercício de imaginação aí para ver como vai ser uma possível apresentação ao vivo, né? Ao ar livre, por exemplo, né? Como são a maioria dos festivais, como é que vai ser? Então já estão olhando as experiências na França, na Itália e em outros lugares para ver como é que vai ser. Já tem algumas ideias aí, eu vi uma aí na França, o pessoal isolado assim em círculos, né, e diminuindo em Portugal. O Fred Martins, músico, nos informou lá de Lisboa que no Coliseu, por exemplo, que é um lugar famoso lá em Lisboa, que cabe mais de 5.000 pessoas, 300. Eles iam prever com isolamento e tal. Mas tudo é uma experiência que a gente já nem viu, ainda não se levou a fato, né? Esses espetáculos ao ar livre. A gente está ouvindo e está vendo o que eles estão fazendo lá, o que é uma boa, né? Saber o que vai funcionar, o que não funciona, até uma boa para a gente, né? O que a gente devia ter feito no nosso isolamento, vendo o exemplo deles lá, as besteiras que fizeram e os acertos, nós não fizemos a lição de casa, agora a gente vai demorar muito mais para voltar, isso é fato, né? Aí já é uma questão política e daqui a pouco a gente vai colocar aqui. Mas o fato é que a gente não sabe como vai. Vocês estão acompanhando também a volta da música ao vivo nesses outros países, algumas experiências, já tem alguma ideia sobre isso? Tem alguma informação? Ana? Olha, eu acho que a gente tem acompanhado. Eu acho assim, eu sou uma pessoa que mesmo no pessimismo, eu sou otimista. Quero dizer o quê? Eu quero dizer que eu acredito que pequenos lugares vão ser possíveis serem abertos. Acho que talvez no segundo semestre, lá para o meio do segundo semestre, lugares não como a nave, que é o espaço que Thales... Thales, fiquei triste em saber que vocês tinham conseguido já o alvará, porque o espaço lá da nave é sensacional em São Paulo, lá da turma da Mídia Ninja, é incrível mesmo. Mas eu penso assim, se até camisinha, quando surgiu a AIDS, as pessoas aprenderam a usar, entendeu? Que era uma coisa absolutamente que era inconcebível, entendeu? E as pessoas passaram 2 anos sem dar nem beijo de boca, com medo de pegar AIDS, porque ninguém sabia direito como é que era. Eu acho que a gente vai aprender a lidar com isso. Não acredito que nunca mais a gente vai ter aglomerações. Eu acredito na ciência, acredito que a gente talvez consiga ter uma vacina mais breve do que se está esperando. O Brasil não, né? O Brasil vai ficar de fora, porque temos esse governo aí, mas um dia essa vacina vai chegar para a gente também. E sim, a gente está fazendo esse trabalho de pensamento de como poderemos voltar. Eu estou trabalhando, por exemplo, no primeiro semestre de 2021. Crente, confiante de que já vamos ter uma série de protocolos de comportamento e de ações para poder funcionar de uma forma mais segura. Porque eu também não quero que as pessoas que vão para o festival fiquem todas doentes depois. Isso não é legal. E é isso. A gente só pode prospectar, pensar, criar no mundo da imaginação, porque fatos reais a gente realmente não tem. A gente não tem nem a garantia de uma vacina, porque eu acabei de ler em algum canto que alguns médicos que se curaram, adoeceram, se curaram, voltaram a trabalhar, adoeceram de novo. Então, nem eu soube disso. Como é que chama, meu Deus? A coisa de não ficar doente de novo. A pessoa, essa doença tem, Imune. entendeu?
Imune, A obrigada. imunidade. A imunidade. Então, a gente está aqui mesmo confabulando, conversando entre cento e tantos festivais. Tem uns que dizem, vamos fazer a coisa dos carros, como é, os drive-ins. Drive-ins. Está tendo algumas experiências Gente, aqui em São Paulo, o Thales acho que está acompanhando também, para te informar, de cinema. Então, volta do drive-in, né? Aí o cara vai com o carro, mas é como disse a Laís Bodansky aqui do cinema, ela é diretora de cinema da SP Cine aqui, ela falou, pô, mas e quem não tem carro, danou-se. Exato. Né? E a maioria das pessoas, por exemplo, no do Sol não tem carro, pois entendeu? E aí, o que é que me adianta essa coisa? Pois é. Então, Mas aí, algumas Thales, o que é que você experiências tem pensado? Porque... estão rolando, né? Enfim, eu acho que... Não, eu acho que é isso. Fala, Thales, desculpe. Fique à vontade. Não, eu acho que é isso que a Ana colocou mesmo. Eu acho que assim, nós vamos ter que primeiro aguardar. Eu acho que mais por uma questão de responsabilidade do que por uma questão de determinações legais que vão nos impedir. Os festivais não vão acontecer em 2020, porque eu acho que vai chegar um momento que a pressão econômica, isso já está acontecendo, né? A gente está chegando no pico da pandemia e vários governos já têm falado em reabertura. Então, acho que a questão vai ser mais por conta da consciência dos produtores de festivais do que necessariamente por um impedimento legal deles não acontecerem. Mas a gente sabe que o nosso segmento vai ser o último. Desde o início, isso está colocado para a gente. Você tem experiências fora do país que começam a apontar, né? Já lançaram roupa para poder frequentar esses espaços, por exemplo, né? Que você vai roupa lá, de astronauta. É roupa de astronauta. Já ouvi falar. Você tem essas experiências do drive-in, você tem as experiências como estão começando agora na Espanha, em outros países da Europa, onde eles estão reduzindo, como você deu o caso aí do Coliseu Lisboa, onde vão deixar as cadeiras muito espaçadas dentro dos espaços, né? É uma outra, e de toda maneira, mesmo que volte, é uma outra experiência, inclusive para o próprio artista, né? Pois é. Que vai subir no palco e todo mundo sabe como o artista fica quando ele chega para fazer um show e tem pouca gente. Ele nunca fica 100% satisfeito. Ele quer ver a arena lotada, ele quer ver o espaço lotado. Faz parte do E agora show. ele vai, agora é isso. E agora ele vai ter que começar a lidar. Mas eu acho que a gente também tem que entender que, como a Ana colocou, vamos tentar ser otimista. Também as coisas não estavam 100% legais. Não estamos falando do mundo em que era nem para o mercado da música, que era completamente justo. Então, talvez a gente tenha condições aí de criar alternativas que possam apontar para na hora que a coisa voltar, porque uma hora vai voltar ao normal, né? Uma hora a gente vai lidar com essa doença como a gente lidou com outras na história. Vai ter ali, vai vir vacina, vai ter imunização em massa, que é essa loucura, mas que à custa de milhares de vidas, isso pode acontecer. Então, talvez a gente tenha que tentar já olhar para o futuro e ver o que a gente pode aprender. Nós estamos vendo na Europa, além dessas experiências que estão começando agora de música ao vivo, né? O futebol que voltou, né? Eu não sei se pode ser uma referência o futebol com vocês do festival, porque o futebol sem o público ficou bem, bem esquisito mesmo, né? Você olha, eles põem um áudio da torcida, e aí, né? Enfim, é um negócio estranho. Mas como eles têm... É sério? É estranho. O futebol alemão, né? A gente tem acompanhado aí, outros que estão começando agora. Enfim, é meio estranho. Só que na música não dá, né? Porque como é que vai ser? A não ser que seja transmitida pela televisão. Se a televisão ajudar os músicos, pode ser uma alternativa. Vamos pensar assim, né? Sem o público, fazendo num lugar aberto, protegido e transmitido pela televisão. Eu acredito que é uma... Sei lá, estou imaginando aqui vocês que são do ramo aqui. Eu tô dando meus chutes aqui, né? Eu sempre imagino um espetáculo para as pessoas verem. Não dá para ver presencialmente, que a gente usa agora a palavra presencial, né? Não usava antes. Então, talvez transmitir pela televisão. Mas a turma está fazendo pela internet mesmo, né? A maioria está fazendo pela internet. Bom, antes da gente... Um alcance tão grande quanto a TV, Exato. às vezes. Dependendo até, né? Claro, muito maior às vezes, né? Do que a TV. E a gente já tinha. A gente já tinha um público que estava deixando de ir aos shows para ficar em casa, porque a tecnologia das televisões e dos
das caixas de som já estão tão melhores que as pessoas, por causa de grana, por causa de violência, por causa de uma série de coisas, as pessoas já estavam deixando de ir ao show. Verdade. Né? A gente está falando como se também os shows vivessem todos abarrotados de gente, meu Deus, sucesso, todo mundo nadando dinheiro. Não era, né? Não era. Então, assim, mas o que acontece, que eu acho que é o mais grave, é que até os artistas, eles não estão podendo se juntar. É verdade. Porque, veja bem, porque se você não é um cantautor, um cara que canta e toca seu violão e canta as suas músicas, por exemplo, a minha banda, que é uma banda de rock instrumental, ela não está dentro dessas lives. Como é que eu vou fazer uma banda que mora 3 pessoas em Natal, 1 pessoa em São Paulo, que toca guitarra, bateria, para fazer uma live ao vivo? Não tem como, entendeu? Teria que ser uma coisa gravada, cada um tem que gravar antes, ou então a gente tem que se juntar. E essa coisa de se juntar também coloca a gente em risco. Então, eu acho que a coisa mais triste, assim, é que tem uma série de artistas que estão realmente sem poder nem fazer live, nem fazer nada, tem que fazer outro tipo de coisa. Uma banda como a minha, que é o Camarones, ela era uma banda que vivia em turnê. Eu tô há 5 meses sem viajar, já tô enlouquecida, entendeu? Isso aí é que eu acho que é a coisa mais difícil. E fazíamos shows para 10 pessoas, o problema nem era o público, era... A gente fazia show para muita gente também, mas tinha muito show para pouca gente. Então, assim, essas questões aí é que eu acho que a tecnologia vai nos ajudar muito em breve. É o que eu espero. Estou nessa fé, assim. Porque tem nessa live, como a gente está fazendo aqui esse encontro, nessa sala de reunião, daria para tocar o Thales tocando aqui, você tocando contrabaixo, eu engano aqui no instrumento também, só que não funciona, porque tem um delay, né? E aí fica horrível, vamos combinar. Foram feitas tentativas, eu já ouvi algumas tentativas. Tem músicos que estão até imaginando tocar num compasso diferente aí para ver se dá sincronia, mas não funciona. Sim. Infelizmente não dá certo. Aí então, alguns falam, vamos aguardar o software que vai conseguir corrigir o delay para a gente poder fazer aqui os ao vivo de fato, né? E aí a maioria está gravando e algumas fazendo um trabalho muito bom, né? E outras a maioria está gravando e outros fazem uma coisa mais simplesinha de lives. Outros, como o caso dos sertanejos, aí eles até extrapolam e aí não tomam as medidas necessárias, como você acabou de citar. E adoece todo mundo, né? Como é o caso da banda do Zezé de Camargo. É o exemplo mais claro disso. Bom, agora a gente vai fazer um intervalinho para a gente não ficar muito triste, né? Vamos ouvir música e daqui a pouco o Thales vai contar todo o que gira em torno dos festivais, a questão econômica, né? E um levantamento que vocês fizeram aí da Mídia Ninja, muito legal, de informações a respeito da cultura. E vamos falar um pouquinho do manifesto, mais do manifesto, e também das leis que estão aí para serem aprovadas, né? A lei que vai ajudar a gente aí a ajudar os artistas, principalmente os técnicos, né? Que não tem condição de fazer live, que estão passando necessidade aqui em São Paulo, casos de gente pedindo comida, passando fome, só para dizer, né? Para ver como dramático está o cenário. O que a gente vai ouvir? Começa com a Ana, que ela manda, né? Aqui no começo do programa, né, Thales? Tá. Você deixa também, vamos lá. Então vamos tocar, já que eu falei que só da minha banda, vamos tocar Camarones, orquestra guitarrística. Vamos ouvir uma música mais radiofônica, vamos tocar Cartagena. Cartagena. E essa aí tem vídeo também ou é só o som? A gente vai ver. Tem vídeo também? Tem vídeo também. Então vamos ver um vídeo que é mais legal que a gente pode. Como a gente está agora, a rádio hoje tem que ser a convergência. Então nós estamos transmitindo pelo YouTube também, entendeu? Então, ai, meu Deus, eu não me maquiei, não estava preparada para essa informação. O Thales também não se maquiou. Thales, você também não se maquiou, certo? Não. Eu também não. Então tá tudo certo. Essa informação a nossa assessora de imprensa não passou para a gente anteriormente. Eu também não, estou todo aqui atrapalhado, mas tudo bem, vamos em frente. Então roda agora, né, a banda da Ana Morena, que vai rolar. Como chama a música de novo, por favor? Cartagena, banda Camarones, orquestra guitarrística. Orquestra guitarrística, coisa fina. Então roda, vamos rodar agora. Uhul!
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui para conversar um pouquinho sobre os festivais que estão se unindo no manifesto Conjunto pela Música em Tempos de Crise. Estamos com a Ana Morena Tavares, que está lá no Rio Grande do Norte, agora falei certo. Ela é produtora cultural, é organizadora desse Festival do Sol e também é baixista. E o nosso querido Thales Lopes, que está aqui em São Paulo, que cuida também do Festival Goma lá de Minas Gerais. Você toca algum instrumento também, Thales? Não, não. Não toco. Foi curto. Já brinquei no passado. No passado, glorioso. Mas, no passado Tocava o quê, Thales? Você mas... tocava guitarra? Não. Brincava, Baixo? percussão, essas coisas. Percussão é estilo percussionista. No período de universidade, a gente fazia algumas brincadeiras. Thales, eu queria que você falasse, antes da gente continuar desse manifesto, a gente falou aqui um pouco dos problemas que a gente sentiu no começo, as coisas estão mudando, estão evoluindo, não na doença, a doença realmente a gente não vê nenhum progresso, né? Não está acontecendo nada por causa do governo federal, que é uma desgraça. Daqui a pouco a gente fala do governo federal que não está nem aí para a cultura, é uma coisa terrível. Eu queria que você informasse para nós que vocês levantaram os dados muito importantes dos festivais, feiras e festas no país que tiveram que parar. E vocês fizeram através do DataSim, é isso, Thales? Explica para nós essas informações e esses dados. Na verdade, logo que começou a pandemia aqui no Brasil e a gente teve o início da quarentena e a proibição dos eventos, o DataSim, né, que é uma plataforma da Sim São Paulo, que é uma importante feira de música brasileira, que acontece sempre em dezembro, aqui em São Paulo, eles já têm essa frente de pesquisa, né? Eles criaram há alguns anos o DataSim e vem fazendo ali trabalhos de pesquisa sobre a cadeia produtiva da música, e eles fizeram uma pesquisa bem no início, né, da pandemia, tentando identificar e mapear ali o que seriam os impactos. Foi ali em março de 2020, né, e eles ouviram 536 empresas do ramo da música no Brasil, e naquele momento, só naquele momento ali, no início da pandemia em março, já foi identificado pelo menos 8.000 eventos de música ao vivo que tinham sido cancelados nos 21 estados em 21 estados do Brasil, né, um prejuízo ali naquele momento identificado em torno de 500 milhões de reais, né, e prejudicando diretamente mais de 20 mil profissionais do setor musical. Mas se a gente for pensar e se a gente for projetar isso, vamos pegar lá o número de MEIs que a gente tem no Brasil hoje que são relacionados diretamente à música ao vivo, são mais de 62 mil MEIs, né, que tem esse registro. Se a gente for projetar isso, empresas ali também de produção, de sonorização, de iluminação, para além de artistas, de músicos, a gente já sabe que o impacto ele já foi da casa dos bilhões de reais, né? Mais de 3 bilhões de reais estimados por esse estudo, e são mais de 1 milhão de trabalhadores afetados diretamente nesse primeiro momento. Esse foi um estudo que a DataSim fez e que a gente utilizou, inclusive, para poder construir, né, esse nosso posicionamento dos festivais, mas a gente sabe que o impacto ainda é muito maior, né? Você tem um estudo ali de 2012 a 2016, né, do Plano de Economia da Música, foi uma pesquisa feita a partir do Ministério da Cultura, onde se identifica que pelo menos 3,5% da exportação brasileira, dos recursos que saem, né, são de produtos culturais. Você tem mais de 10 bilhões movimentados por ano só nesse setor, e aí a gente está falando em dólares, mais de 10 bilhões de dólares. Você tem em torno de 4,2% das ocupações, a partir de dados do IBGE, vem desse segmento da cultura e da música, com quase 8% da malha empresarial brasileira sendo representada por empreendimentos ligados a esse segmento da música. Nós estamos falando de quase 8%.
E a gente está falando basicamente de microempreendimentos. Claro que a gente sabe que a gente tem os grandes empreendimentos, você tem ali grandes festivais como o Rock in Rio, como o Lollapalooza, mas nós estamos falando de uma infinidade de micros e pequenos empreendimentos do Brasil inteiro que estão sendo afetados diretamente por isso, né? E muitas vezes essa importância que a gente vê da participação da música e da cultura na economia, ela não ela não é revertida, ou ela não tem um espelhamento à altura dentro das estruturas públicas, né? Você não tem, por mais que você saiba que pelo menos 4% do PIB, isso nos dados mais modestos, 4% do PIB é para cultura, da atividade cultural, você nunca teve um orçamento no Ministério da Cultura que chegou à marca de 2%, por exemplo. Né? Você tem todo um questionamento em torno da Lei Rouanet e do incentivo fiscal para as atividades de cultura, mas ninguém fala nada da quantidade de incentivos fiscais que a produção agrícola recebe. Você nunca não tem uma empresa de carro, uma indústria de carro que vai chegar no município e se instalar sem receber uma série de incentivos fiscais. Às vezes a prefeitura doa o terreno, perdoa o IPTU durante 10 anos. Então, assim, o incentivo fiscal ele faz parte de um processo de estímulo da indústria e do setor de serviços no mundo inteiro, e não é diferente no Brasil, na maioria, todas as coisas. A gente brinca, né? A geladeira tinha que vir escrito nela. Essa geladeira foi financiada pelo Ministério da Indústria e Comércio, como a gente é obrigado a colocar quando a gente consegue um incentivo fiscal para poder realizar um evento cultural. Então, existe, inclusive, né, uma deturpação muito grande da questão da cultura na política e da política cultural, que a gente viu só crescer nos últimos anos, inclusive, né? E é um segmento que ele é fundamental para a nossa economia e que ele não é apoiado. E eu acho que mais uma vez isso só reforça o que a Ana colocou no início, que a gente já falou um pouco, que é o mais importante de tudo que talvez tenha acontecido nessa construção dos festivais foi essa consciência de que a gente precisava estar junto, se organizar politicamente para poder reivindicar suporte, apoio e, na verdade, mais do que suporte e apoio, né, políticas públicas que promovam um segmento, porque isso não é bom para a gente que faz isso é bom para o país, né? Claro. O que eu acho que me espanta mais, não só a questão da cultura, do que ela gera, né? Porque os números que você deu atualizados aí, referentes ao PIB, o que gera na economia brasileira a cultura, né? E a gente está falando da cultura, da música, do cinema, enfim, de vários setores das artes, e ela, ao mesmo tempo, é perseguida pelo governo. Então, eu acho que, além de ser uma questão ideológica que eles colocam como vão acabar com a cultura, com a educação, porque esses caras aí ficam pensando muito, ajuda a refletir, aí a coisa não fica boa para o nosso lado e tal. É uma ignorância também do ponto de vista econômico, porque não é? Porque se ela gera tantos empregos, a cultura, por que estão perseguindo, né? Até nesse sentido, o que é muito estranho. Fale, por favor. Me irrita muito porque o investimento direcionado para a cultura ele volta triplicado. Estou falando de dinheiro mesmo, de impostos que são recolhidos. Se o cara dá 100 mil reais para um projeto, esses 100 mil, eles voltam, a quantidade de imposto que é gerada a partir desses 100 mil, de volta, entendeu? De coisas que são contratadas, de pessoas que são contratadas e pagam impostos. Sei lá, triplicado. Então, assim, do ponto de vista econômico mesmo, é um baita negocião, assim, você investir em cultura. E do ponto de vista como sociedade, não existe uma sociedade sem cultura. Você pode até não investir, você pode tentar matar os artistas e fazer o que for, mas eles vão existir, as pessoas vão consumir, ela vai estar entranhada, porque para você ser uma pessoa humana e vivendo em sociedade, você tem que ter cultura. Não é uma coisa que não dá para dissociar.
E o que a gente tem tanta perseguição Perseguição. é basicamente porque a cultura, né, a cultura ela forma pessoas pensantes, pessoas que se perguntam, se questionam, elas aprendem a ver vários lados de uma mesma coisa. Então, elas param de ser massa de manobra, né, que é uma coisa fácil de você lidar, ainda mais se for um governo que quer isso, e ela começa a indagar, a pensar, a dizer, não, peraí, se a gente tivesse um país com uma cultura sólida e uma educação sólida, um governo como esse jamais teria sido eleito, entendeu? Porque as pessoas, quando vem um anúncio dizendo que vai ter uma mamadeira de piroca, a pessoa diz, uma mamadeira de piroca? Sério? Não, peraí, não, deixa eu ver isso aqui direito. As pessoas perguntariam e não diriam assim, meu Deus, vai ter, socorro, entendeu? É por quê? Porque as pessoas não desenvolveram o pensamento cognitivo, o pensamento Crítico. Crítico, exato. As pessoas não desenvolveram, é impressionante. E quando você começa a gente tem tido vários debates disso. Então, quando você senta e começa a conversar com uma pessoa dessa, você vê a cara da pessoa mudando. Se ela não for uma pessoa lá dentro, né, com vínculos, sei lá, do fascismo e coisa parecida, ou altamente preconceituosa ou intolerante, se ela tiver um pouquinho de noção ou de humanidade dentro dela, ela começa a cair a ficha, entendeu? Só que é muito difícil isso, porque o bombardeio de outras histórias mentirosas e inverídicas e cheias de fantasia, porque é tanta fantasia, entendeu? Que você... Ontem me mandaram um vídeo, até que a Mídia Ninja postou, de Paris, né? Dizendo que era em Manaus, contra Bolsonaro. Aí eu, que sou uma pessoa que digo, gente, eu ainda nem tinha visto o vídeo da Mídia Ninja, eu digo, gente, isso não é Manaus, porque Manaus não é essa cidade. E segundo, não, olha essas pessoas, com certeza isso nem no Brasil é. Escutem o que as pessoas estão falando, então. Por quê? Porque eu tenho um pensamento crítico e desenvolvido. Não, tá. Até gostaria muito que fosse, entendeu? Mas não é. Por isso tem então, a disseminação do fake news é fácil, né? A pessoa não tem o senso crítico e fala, isso aí não, é isso mesmo. Não tem discernimento. E as pessoas foram, por esse governo, foram autorizadas a levarem à tona uma série de coisas abomináveis que elas têm dentro delas. Entendeu? A intolerância racial, a intolerância de gênero, né? De você não aceitar o diferente. Tem a questão da religião, que é uma coisa muito séria também, que inclusive tem um lado das igrejas que é contra, porque não tem nada a ver com o que está na Bíblia e com que a coisa do amor e tal que tem nas religiões é totalmente diferente. Então, assim, as pessoas acreditam porque é mais fácil para elas colocarem aquilo que elas têm dentro delas, que normalmente são pessoas que ou são muito lascadas da vida, entendeu? Ou são pessoas muito... são os opostos, né? Ou são pessoas muito ricas e querem que o resto do mundo se exploda, ou são pessoas que só se lascam, e isso vem, essa coisa animalesca, ela vem à tona. Então, um governo que autoriza isso é muito difícil, sabe? A gente está num beco quase sem saída, mas a gente vai encontrar. Porque se temos pessoas que sabem trabalhar na diversidade, é o que eu digo sempre, se temos pessoas que entendem como dar a volta por cima e se reinventar, são os artistas, é a área cultural, eu acho que a gente vai conseguir. Talvez demore, né? Eu acho que a gente que está vivendo essa época, os próximos 20 anos estão bem comprometidos, assim. É verdade. Mas tudo bem. Agora, tem uma questão, queria que o Thales comentasse também, porque é uma perseguição deliberada, né? A gente está falando da música, do apoio emergencial à música, que está encaminhando aí o projeto, que a gente aguarda aí o que vai acontecer nos próximos dias e tal, né? E tem até a possibilidade de veto do presidente, do coisa aí, não sei o que pode acontecer, a gente não sabe, né? Não pode apostar nada, né? A gente tem que esperar com uma certa
distância aí, porque, enfim. E tem uma perseguição deliberada, e isso não é só na música. A gente tem visto aí, até a postura da Secretaria de Cultura, parece que é uma brincadeira, né? Então, tem questões aqui. Em São Paulo, a Cinemateca, uma das mais importantes do Brasil, que podem fechar, acabar, né? Acabar. E tem coisas de música incríveis, né? Registros musicais das emissoras da Tupi, da Manchete, outras emissoras que acabaram, estão todas lá na Cinemateca, registros musicais que eu acompanhei. E pode acabar, isso vai se deteriorar, nunca mais, a gente não vai ver nunca mais isso aí. Quer dizer, olha só, né? Eles estão detonando a cultura, mas de forma premeditada, né? Eles querem acabar. Você acha isso também, tá? Sim. Não, eu acho que o princípio da guerra cultural é o principal, talvez, esteio ideológico do bolsonarismo, né? E que está ali muito claro pregado no pensamento do Olavo de Carvalho. Todo o pensamento do Olavo de Carvalho é construído em torno de uma guerra cultural que tem que ser travada, porque a inteligência, né, cultural, ela é dominada por o que ele chama de um marxismo cultural. A gente sabe o tanto que isso é esquizofrênico, maluco, mas é o que estrutura, pelo menos no campo do comportamento e de uma ação política também efetiva. É o lugar, porque aí, e nisso ele talvez tenha um componente de inteligência, nisso, é porque identificar a importância que a cultura tem. Eu acho que nisso eles conseguiram entender, né, que ela tem essa capacidade. Então a gente tem que combater de um lado, porque senão a gente nunca vai conseguir colocar em prática um projeto político de cunho autoritário, de cunho preconceituoso, racista e que vai atacar povos indígenas, né? Isso é impossível se você tiver minimamente um processo cultural ativo, rico, fervilhando, como a Ana colocou. Agora, o que eu acho que está acontecendo, e aí volto com a perspectiva otimista que a Ana também colocou ali, é que, de certa forma também, ao partir para esse ataque deliberado, como você colocou, que está acontecendo, isso é um fato, né? E não é à toa que o tema da Lei Rouanet se transformou numa das principais coisas do próprio debate eleitoral, né? De forma muito utilizada. Muitas fake news se apoiaram para poder tentar destruir personalidades a partir desse elemento da Lei Rouanet, né? Mas o que está acontecendo? O resultado disso está sendo uma articulação também muito grande desse segmento. E aí a gente já começa a ter, né? E a gente está falando aqui de uma experiência prática nesse sentido, que eu e Ana trouxemos, dessa rearticulação e organização dos festivais, né? Nunca a gente teve aí um processo onde 150 festivais estivessem ali debatendo no mesmo grupo e com o mesmo horizonte, com uma mesma perspectiva comum, com o mesmo objetivo, inclusive fazendo a leitura política e querendo colocar essa entidade a serviço dessa disputa política. Isso é inédito, porque sempre tinha, em todos os outros momentos que a gente se articulou, sempre tinha um grupo que falava, não, música e política não pode se misturar, essa coisa aparecia, e hoje isso não aparece mais. Então esse é um ponto. E a gente tem um outro ponto que também você citou, que foi essa lei que está no Congresso para ser aprovada, a Lei de Emergência Cultural, que foi uma iniciativa que começa também de um processo de baixo para cima de articulação do setor cultural, e aí não é do setor cultural que está na televisão, é do setor cultural dos pontos de cultura, da base da pirâmide da cultura brasileira, que se rearticulou muito rapidamente, e por isso que a gente conseguiu ter uma votação tão expressiva. Aquela votação da Câmara Federal, né, com a aprovação de todos os partidos, inclusive o governo, votando sim, e só o Partido Novo falando não, não foi porque, de repente, todo mundo achou que a cultura é legal. Aquilo ali só aconteceu porque em todos os estados do Brasil os deputados foram pressionados nas pontas, nas suas cidades, com grupos de WhatsApp que foram construídos nos estados inteiros.
Aquilo ali foi resultado de uma pressão política de baixo para cima, e esse setor cultural está começando a perceber que ele tem, inclusive, um poder, uma força, e talvez ele pode ser a costura que a gente tem tido dificuldade de ver acontecer nas forças políticas. Porque a gente não conseguiu ter uma frente. A gente não conseguiu ter uma frente ampla, mas ali a gente conseguiu que até o governo votasse a favor. A gente conseguiu que uma série de partidos que são de direita, de centro-direita, também endossasse a partir de uma pressão popular que estava acontecendo. Né? Coisas que a gente tem tido dificuldade de diálogo dentro do próprio campo progressista, que não se acerta. Então, eu acho que existe aí uma coisa nova acontecendo também com o setor cultural, e que a lei de emergência cultural, e a gente espera que ela seja aprovada no Senado e que ela não tenha veto do presidente, que ela é importante porque as pessoas estão passando dificuldade real, porque elas não conseguem trabalhar, então a gente precisa disso chegar para resolver a questão agora, e o nome de emergência cultural é porque ela é emergencial mesmo. Deu uma travadinha aqui. Fala de novo, Thales. Desculpe. Thales. Deu uma travada nele aqui. Você está ouvindo, Ana? Deu uma travada, né? Ele travou. Peraí, vamos voltar. Voltou. Thales, volta ao seu raciocínio aqui umas 4 frases atrás que deu uma travada aqui, por favor. Tá. A lei de emergência cultural. Travou de novo. Eita, nós, hein? Essa é uma dureza, essa internet. Então, acontecem essas coisas. Então, é o novo... o bumbo furou, a caixa de baixo parou de funcionar. Caiu a luz no show, né? Caiu a luz no show, né? Mas caiu a energia. De novo, tá? Desculpe. Realmente. Tá caindo? Tá. Vai devagarzinho que não cai, de repente. Eu não sei. Vai lá. Deixa eu ver se mudou minha internet aqui, porque tem algumas redes aqui, podem ter mudado. Só um minuto. Agora melhorou. Você tá sem imagem. Agora está parada a imagem, mas a gente está te ouvindo aí. Não, mas é isso. A lei de emergência cultural, ela mostra essa efervescência do segmento da cultura, que começa a se organizar, que começa a se articular, e que eu acho que pode ser, inclusive, uma importante frente de combate, não só de busca de conquistas para o próprio setor cultural, mas uma importante frente política de combate ao que a gente está precisando combater nesse momento. Beleza. Isso mesmo. E eu espero que esse exemplo, daqui a pouco a gente vai para o último bloco, as considerações finais aí, mas o que eu espero que aconteça na política de forma geral, né? A política também juntando todas as frentes para derrubar o que está aí. Eu acho que é uma coisa simplista que eu estou falando, né? Mas vocês dos festivais também tinham as suas diferenças, né? Agora vocês estão juntando. Ainda, né? Hein? Temos ainda. Ainda tem, mas tem uma coisa mais importante que vocês estão lutando para conquistar. Isso é um belíssimo exemplo. Agora vamos de música antes do último bloco finalzinho aí. O que vai rolar? Agora você que é a nossa curadora, Ana, fala aí. O que a gente vai ouvir? Vai ser eu de novo? Pode ser o Thales. O Thales pode escolher também. Vai, Thales. A gente dá uma colher de chá para você. Eu vou escolher, eu sou mineiro, vou escolher uma banda mineira, que inclusive eu trabalhei com eles muito tempo, são meus amigos, eu acho que eles têm um trabalho incrível, que são os Porcas Borboletas, lá do Triângulo Mineiro, se reuniram lá em Uberlândia, e eles lançaram um último disco agora, o ano passado, e eu vou pedir para trocar a música Maguila. Beleza. Porcas Borboletas já são sócios aqui da Rádio Brasil Atual, na Hora do Rango, né? Tiveram aqui, produzidos pelo Gustavo Ruiz, nosso querido amigo, parceiro, compositor irmão de Tulipa, compositor e produtor, uma figura incrível da música aqui de São Paulo. E um entrosamento perfeito entre o Porcas Borboletas e o Gustavo, e deu um discão muito legal que a gente vai curtir agora. Então roda, daqui a pouco, o finalzinho aqui para a gente analisar com vocês aí. Roda! Adilson Maguila Rodrigues. Maguila, campeão de boxe. Maguila,
Adilson Rodrigues Maguila, campeão de boxe. Maguila, campeão de boxe. Maguila, campeão de boxe. E o nosso Maguila, hein? Adilson Rodrigues Maguila, campeão de boxe. Adilson Rodrigues Maguila, campeão de boxe. 15 de julho de 1989. De joelhos no vestiário, Adilson Rodrigues Maguila beija a medalha de Nossa Senhora Aparecida antes de subir ao ringue para enfrentar o campeão mundial de pesos pesados, Evander Holyfield. O holandês não consegue achar o brasileiro essa cadeira. Olha lá, tá ficando irritadíssimo. Tem que tomar cuidado, Maguila. Castiga duramente, com a direita e com a esquerda. Faz mal pêndulo, sai dali. Olha a direita que chegou a tocar no rosto do Maguila. Olha o contragolpe. É perigosíssimo esse contragolpe. Maguila deixou o braço muito embaixo. Direita em cima, vai pras cordas. Olha o problema. Opelar, bate pra cima do Maguila. Sentiu dois golpes poderosos contra a cabeça do Maguila. Responde à altura. Responde com a esquerda. Maguila, campeão de boxe. Maguila, campeão de boxe. Adilson Rodrigues Maguila, campeão de boxe. Adilson Rodrigues Maguila, campeão de boxe. Campeão de boxe. Campeão de boxe. Campeão de boxe. Uma direita cantou Campeão de boxe. Campeão de boxe. Estamos de volta aqui no bloco final para a gente fazer umas considerações aqui. Nós estamos com o Thales Lopes. O Thales Lopes organiza o Festival Goma, lá em Minas Gerais. É cientista social, do Mídia Ninja, não tinha falado, agora vou falar. Do Fora do Eixo, também ele participou. E é produtor cultural também, está aqui em São Paulo e organiza lá, faz a ponte São Paulo-Minas Gerais. Conosco também a Ana Morena Tavares, do Festival do Sol, lá do Rio Grande do Norte. Ela que é produtora cultural, contrabaixista, né? Sócia e idealizadora do Festival do Sol, falando aqui com a gente. Agora, para a gente encerrar, a gente está muito otimista com vocês, porque vocês conseguiram se reunir, né? Quantos o total de festivais no final? Mais de 150, é isso, gente? Só para a gente anotar aqui. Ai, número é com Thales, hein? Vai, Thales. Thales, número. A gente Não ouvi ainda. Fale, Thales. tem mais de... Oi, estão ouvindo? É porque agora o telefone sim, tocou aqui. Agora sim. A gente que já assinou o manifesto são mais de 130. 130. Mas a gente tem, a cada dia, novos festivais aparecem e tem nos procurado e essa lista tem só crescido. Né? A gente acredita que ainda essa semana a gente chega ali a 150 festivais que estão junto nesse processo, assinando. E eu acredito que não vai parar de crescer, porque... né, todo mundo que tá vendo a iniciativa quer chegar junto, quer participar e todo mundo quer encontrar formas num momento como esse de sobreviver, né? E a gente está ali pelo menos num ambiente onde uma inteligência coletiva está pensando junto, então isso já ajuda. Que é o grande exemplo que vocês estão dando que possa ser aplicado também para a política em geral, uma grande frente para derrubar o que está aí, né? Porque
uma perseguição implacável à cultura, uma coisa lamentável mesmo. Eu queria saber o seguinte... É uma perseguição implacável a tudo, né? Não é só a cultura, tudo que não se refere a eles, né? Enfim. Exato. Agora, os festivais, a gente aqui recebendo vários músicos, né? Aqui em São Paulo, é muito importante para os músicos, até para lançarem trabalhos novos, lançarem músicas. E eu não tinha noção, sinceramente, antes de começar o programa, há 4 anos, eu devo confessar minha ignorância, eu sempre acompanhava os shows em São Paulo, shows no eixo Rio-São Paulo, ou no Nordeste, e acompanhava o que rolava muito aqui em São Paulo, né? Por força até da estrutura do Sesc, que trazia gente do Brasil todo, enfim, a gente acompanhava. Mas eu não tinha noção da importância dos festivais. E quando a gente conversava com os músicos, né, em geral, eles falavam, não, mas eu participei do festival, não sei de onde, fiz o festival. Eu comecei a enumerar, falei, nossa, mas quantos festivais tem, né? E gente que trabalha e gera, não é? É importantíssimo. Pelo Brasil todo, uma coisa realmente de caráter nacional que vocês têm, mostrando a diversidade musical, não é aquela mesma música, entendeu? Não é o festival... contempla todo o som brasileiro, né, que é uma coisa maravilhosa. E tem muito a ver com o que a gente faz na rádio. Isso que eu queria comentar com vocês, porque a gente traz a música do Brasil todo. E quando o pessoal vem e relata os festivais, a gente fica impressionado e, ao mesmo tempo, valorizando. Falei, eu queria até ter um programa só de festivais. Era uma ideia nossa aqui na rádio, ainda vamos fazer, né? Então, já mais uma ideia aí para que está no ar. E para mostrar o que vocês fazem, porque tem um ano todo, né? Tem os festivais. Agora as coisas vão mudar, vocês estão criando, eu acho que soluções já estão aparecendo aí, eu estou torcendo por vocês mesmo, e aí a gente vai ver. Mas, em princípio, vocês acham que vai ser a coisa virtual mesmo, né? Como está acontecendo com as várias lives dos artistas. Um primeiro momento para ajudar essa turma toda, os técnicos, artistas que estão com questões básicas com fome mesmo, né, para falar com português claro, e gente com dificuldade financeira que não tem mais a receita do show, né? Então a gente fala isso todo dia aqui no programa. E vocês estão vendo, além do apoio oficial das políticas públicas, algumas iniciativas da iniciativa privada que vale a pena, que estão ajudando os artistas, os festivais, enfim, vocês estão numa expectativa assim também? Ou a gente tem que esperar só uma medida do governo? É importante a medida do governo, claro, mas e as outras iniciativas? Entre vocês mesmo, de solidariedade. Ana. Olha, a questão do governo é uma questão obrigatória, né? É uma coisa obrigatória do governo. Agora, esquecendo um pouco o governo, eu acho que a gente, sim, do jeito que existia, eu sou bem categórica, realmente eu acho muito difícil acontecer, e mesmo como o Thales falou, mesmo que a gente seja liberado para acontecer, a gente não vai querer, porque ainda não temos segurança de que as pessoas que vão para lá participar dos shows não adoeçam, não peguem nada, porque por causa da aglomeração, etc. Essa questão da digital, de ir para o digital, já está acontecendo, já é assim. Hoje em dia, todas as nossas coisas, nosso papo aqui já é digital. Eu já dei várias entrevistas para a TV local que foi digital na minha casa, inclusive seria ótimo se mesmo que a gente pudesse ir depois continuasse, porque é uma mão na roda isso. Mas a questão do consumo de arte, consumo de música, eu acho que a gente tem que trabalhar com a capacitação da gente poder conseguir fazer da melhor forma possível, usando a tecnologia que a gente tem à disposição e estudando sobre isso. É o que a maioria das pessoas está fazendo, é o que a gente está fazendo aqui do Sol. A gente está aprendendo a lidar com esses novos formatos, com a nova tecnologia, que às vezes nem é tão nova aqui. Por exemplo, o do Sol está transmitindo o Festival do Sol Sessions, que é essa 37 artistas, todo dia um artista potiguar diferente nas nossas mídias, com lives e etc., com apoio da mídia Ninja, da Ninja Music, que nos está ensinando como trabalhar com os programas, como fazer de uma forma mais legal, que tipo de coisa de banda de internet a gente precisa ter, talvez comprar um equipamento e mandar para o artista para ele poder fazer aquela live de uma forma melhor. Então, são tantas coisas que a gente está pensando, e eu acho que existe
sempre uma adequação. É uma coisa que eu digo muito para quem é, sei lá, produtor de show, diretor de palco. Existem funções paralelas nesse novo ambiente. E essas pessoas também vão ter que começar a se capacitar e a mudar a forma de trabalho também para essa nova realidade. Que, no caso do Sol, a gente está pensando em trabalhar, fazer uma grande oficina, né, desse tipo de coisa, principalmente com a equipe da gente, e abrindo para mais pessoas, para que isso se propague, porque é o que vamos ter. É o digital, é todo mundo em casa assistindo coisas pela TV, pelo iPhone, pelos telefones da vida. E, infelizmente, o nosso boteco, hoje em dia, é o chat da live, né? É onde a gente bate papo, onde a gente grita na beira do palco e diz maravilhosa, foguinho, mãozinha para cima e toma emoji. Infelizmente, por enquanto, é isso mesmo. Mas eu acho que a gente vai encontrar outras formas de interagir como a gente fazia nos festivais. Porque os festivais, eles são importantes porque eles misturam as pessoas. Eles misturam artista local com artista de fora, artista grande com artista que ainda não é tão conhecido, com o público, com pessoas que não estão tocando no festival, mas que estão lá assistindo e são músicos também. Então, essa grande mistura é que faz um festival ser tão importante, tão imprescindível para qualquer cidade, para qualquer cena musical de cada cidade. Isso a gente ainda está descobrindo como é que vai conseguir fazer essas coisas acontecerem, porque isso para mim é o que é mais complicado, porque apesar da gente ter os chats, a gente ainda fica muito isolado um do outro. Não tem ninguém tomando cerveja junto, sabe, falando besteira junto. Isso é uma coisa que a gente vai aprender uma nova forma que eu ainda não sei qual é. E também ver como vai gerar receita para todo esse pessoal, né? Porque esse é o grande desafio, né? Criando uma alternativa pela internet, mas também precisa gerar receita, porque esse pessoal precisa sobreviver da música. Isso é importante, né? Boa. Deixa eu só completar. Isso aí, para mim, é o que a gente mais depende da tecnologia. A gente já tem algumas coisas sendo feitas através da Simpla, né? Das que vendem tickets, estão fazendo agora uma venda do Zoom, né? De uma live no Zoom, etc. Mas isso, para mim, ainda é muito complexo. Eu espero que plataformas ou sites, ou seja lá o que surja, consiga fazer assim. Tem uma live acontecendo agora, você clica, a pessoa diz, você tem 5 minutos. Se você se mantiver na live, você vai ser cobrado, sei lá, R$10 do seu cartão de crédito. Isso aí, entendeu? Se a gente conseguisse uma facilidade de geração de renda desse jeito nas lives, nos acessos ao material digital, isso aí já era uma força grande. Eu acho que as tecnologias e as plataformas já estão pensando sobre isso. Acredito que o IGTV, por exemplo, muito em breve vai ser pago, assim, vai ter essa possibilidade de ser cobrado para quando você assiste. Né? Eu já estou acompanhando algumas. É fundamental. Estou acompanhando algumas experiências aí, já o pessoal tentando gerar receita através das lives, que é muito importante, né? No momento tem muita ação social que eu acho importante para resolver a questão mais básica, que é a alimentação, cesta básica, levantar fundos para ajudar os artistas técnicos, enfim, toda a turma que gira em torno do trabalho do músico, né? Agora, o Thales, você termina aí o seu raciocínio a respeito dessa questão toda. Se a gente consegue também resolver a questão financeira, né? Porque vocês estão unidos, muito importante. Estão dando um exemplo aí até para a política nacional, para uma grande frente para enfrentar o que está por aí no governo, né? Acho muito importante o que vocês estão fazendo. Agora precisa resolver a questão mais urgente, né? Solidariedade de ajuda aos artistas, aos músicos especialmente, né? A gente se envolveu primeiro nessa luta política da Lei de Emergência Cultural, justamente porque a gente sabia que ela, né, pela forma que ela estava sendo construída, pelos prazos, pela distribuição do recurso, ela é o que a gente conseguiria ter um impacto maior no primeiro momento, né, para poder atender aí pessoas no Brasil inteiro. Sobre a questão das alternativas, a gente já teve algumas experiências no mercado nesse sentido, né? A gente tem visto aí muitos festivais que já tinham projetos aprovados com iniciativa privada, em editais, com empresas,
boa parte dessas empresas estão aceitando a transição para o digital, né? Então, algumas até estimulam, outras têm aceitado. Então, para que aquele recurso não fosse perdido, né, e que ele pudesse ser investido no festival e na cadeia produtiva dele, principalmente nessa base dos trabalhadores que fazem esses festivais acontecerem. Nós já tivemos experiências que surgiram novas, como foi o Festival dos Festivais, que foi iniciativa de uma cervejaria, não vou dar o nome para não ficar fazendo propaganda gratuita para ela, mas uma cervejaria... Se ela ajudar os músicos, você pode falar, não tem problema. Ela ajudou todo mundo. Pode falar. Ela ajudou. A Devassa já fez uma ação, e ela reuniu 8 festivais e fez uma ação que foi o Festivais dos Festivais. O do Sol, inclusive, estava envolvido, o Bananada, que foi citado aqui, também estava, e uma série de outros. Então, só foram 8 festivais envolvidos diretamente. Então, você também tem algumas iniciativas do mercado olhando para esse lugar. Se a gente já falou aí do SESC, que vai colocar também. O Itaú Cultural colocou alguns editais ali emergenciais também para rodar, com pouco recurso, mas que ainda tivesse essa coisa de ser uma coisa, escreve rápido, aprova rápido, libera rápido, né, para poder dar conta da emergência. E aí eu acho que na questão da remuneração, o nosso grande desafio é conseguir debater justamente a questão dos recursos no campo digital, porque a gente nunca conseguiu fazer esse debate sério, né? A gente tem hoje pouca coisa é tributada do que circula dentro das redes digitais, né? Isso não volta, inclusive, em imposto, isso não volta em direito autoral. Verdade. Então, acho que a gente vai ter que se debruçar agora com muita força. Inclusive, a gente está propondo, junto com a entidade que a gente está criando, a gente fazer um congresso muito em breve para poder discutir os temas da música, uma conferência da música que vai ser puxada por essa articulação dos festivais, para poder discutir como que a gente pode pensar isso. É muita música que roda, que está ali dentro do YouTube. A gente sabe que o YouTube monetiza, mas será que a quantidade que ele coloca e disponibiliza é justa para o que os artistas que estão disponibilizando seu trabalho estão colocando ali? A mesma coisa com as plataformas de música, Spotify, Deezer. Então, acho que nós temos um trabalho, um dever de casa nosso, enquanto setor da música, de entender como que isso funciona e o que a gente pode cobrar, porque são bilhões de reais gerados, né, mensalmente, e que não têm retorno e que não voltam diretamente para a classe, que não voltam nem para o Estado, muitas vezes, em termos de impostos. Então, acho que uma das soluções, e por isso que a organização política é tão importante, né? Porque uma das soluções vai passar por isso. E a outra é aquilo que a Ana falou, eu concordo totalmente, vai passar também por uma necessidade de capacitação, de formação dentro do segmento, técnica, para ele se entender, para a gente ter aí, né, um processo de transferência de atividade produtiva, né? O cara que talvez ele opera o som no festival e operou a vida inteira, mas agora ele vai passar a operar o OBS, vai fazer e vai garantir que a gente tem uma boa qualidade de som nas transmissões que estão sendo feitas. Então, acho que essas coisas se alinham. Mas eu vejo uma necessidade nossa de entender melhor o mundo digital, o que circula ali, para a gente poder pegar o nosso quinhão. Né? Perfeito. Aproveitar esse momento, né, Thales, muito importante que você falou, esse momento para não só refletir sobre a questão, como agir mesmo, porque muita gente fala assim, eu estou botando tudo no Spotify, mas eu não sei se isso funciona direito, eu estou jogando no YouTube, mas não recebo nada. Agora, repensar isso, aproveitar esse momento para fazer essa reflexão também do ponto de vista de remuneração, porque agora é o que existe, né, de palpável, né, que é a internet, para trabalhar a música na internet. Eu acho que é um momento bom, né, para exatamente discutir isso e levar avante, né, o que vocês estão fazendo. Muito obrigado, estamos no finalzinho aqui, você está acabando até a minha luz aqui, minha luz aqui, mas de vocês está jóia. E a gente agradece vocês, parabéns, viu, esse trabalho, essa união que vocês estão... É um exemplo mesmo, vou falar de novo, é um exemplo que vocês estão dando até para a classe política aí, que fica aí cada um no seu cantinho, vocês estão juntos. As diferenças, como a Ana colocou, existem, mas vocês estão lutando uma coisa mais importante nesse momento, que é a sobrevivência dos músicos e a cultura brasileira, é fundamental.
Parabéns mais uma vez. E a gente da Rádio Brasil Atual, Rede Brasil Atual, a TVT, todo mundo está à disposição de vocês para a gente divulgar. Só no finalzinho, antes de escolher a música, vamos dar o serviço. Como é que a gente faz contato com a turma do festival aí, vocês? Qual é o canal? Quem fala? Procura Ana Morena. Olha, a Abrafim, nem sei, hein, Thales? Como é que a gente... Qual é o canal da gente? Procura Ana a gente. Morena. Procura isso. Ana Morena, procura a Ana Garcia, procura o Thales, procura Fabrício Nobre, porque a gente ainda não tem uma coisa oficial, né? Mas eu, por exemplo, fui pela Mídia Ninja, que foi o canal que eu recebi. Né? É um canal também. É um canal também para chegar a vocês. Aí, quando vocês estiverem organizados, para divulgar, a rádio está aqui para divulgar o que vocês estão fazendo, à disposição, tá bom? Obrigada pelo espaço. E todos os perfis dos festivais estão aí divulgando também. Então, se você tem um festival que você gosta e você segue, essa informação vai chegar também. E aí você pode mandar o inbox para ele. Se você produz festival no Brasil, estamos aí para poder trocar ideia. Vamos ajudar o outro aí. São mais de 130. Que música vai encerrar agora? A Ana que fala, vai. A Ana pode escolher. Tá. Tá, vamos outra banda aqui de Natal. Vamos dar uma força aí pro Natal. Breiosa. Uhum. Claro, eu tenho que falar da cidade. Porque essa música eu acho uma música muito bonita e ela fala sobre o amor que o mundo deve às mulheres pretas. Então o nome dessa música é Reverenciar. Legal. E a gente termina com essa, agradecendo a participação de vocês. Um abraço virtual para todos vocês, para o Thales. Um abraço virtual. Beijo, obrigada pelo espaço. E até a próxima, nós estamos à disposição, mais uma vez. Tchau, gente. Muito obrigado. Até mais, gente. Valeu, foi ótimo. Cabelo pau, tua negritude é o grito, o amor que eu preciso, tua beleza é um rito, o amor que é preciso, tua beleza é um rito. Do cabelo bom, negra do cabelo lindo, negra do cabelo pau, tua negritude é o grito, o amor que eu preciso, tua beleza é um rito, o amor que é preciso, tua beleza é um rito. Coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba, bumba, esquisito, batendo dentro do peito. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração, o amor que é preciso, tua beleza é um rito. O amor que eu preciso, tua beleza é um rito. Tua beleza, tua beleza, tua beleza, tua beleza, tua beleza, tua beleza, tua beleza. Boca roxa, pele preta, teu olhar abala as estruturas. Boca azul, corpo de deusa, quero admirar tua cultura. Boca roxa, pele preta, teu olhar abala as estruturas. Boca azul, corpo de deusa, quero
Negra sim, nega vai, nega tu é poder. O corpo de deusa, quero admirar tua cultura. Boca roxa, pele preta, teu olhar abala as estruturas. Bocas do corpo de deusa, quero admirar tua cultura. Negra sim, nega vai, negra tu é poder. Negra sim, nega vai, negra tu é poder. Reverenciar tua presença, aceitar o teu querer. Negra sim, nega vai, negra tu é poder. Negra tu é poder, negra tu é poder. Negra tu é poder, negra tu é poder. Ó preta, és amor, festa e devoção. Mãe África, seu cabelo é coroação. Ó preta, és amor, festa e devoção. Mãe África, seu cabelo é coroação. Ó preta, és amor, festa e devoção. Mãe África, seu cabelo é coroação. Ó preta, és amor, festa e devoção. Mãe África, seu cabelo é coroação. Obrigado. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando o cantor e compositor Zé Renato. Fique com a gente.